Meus queridos, finalmente estamos no final de semana mais importante da liturgia cristã. É o final de semana no qual nós celebramos, comemoramos, festejamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos meditar o Evangelho de Mateus, capítulo 28, de 1 a 10, que será o Evangelho proposto para a liturgia deste sábado santo, desse sábado, vigília de Páscoa. É o Evangelho que será proclamado na vigília desta noite santa de sábado para domingo. E é o Evangelho que nos inspirará também durante todo o domingo da ressurreição. Você é a nossa convidada, nosso convidado a se aprofundar nessa palavra e no sentido da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que o tema da celebração dessa festa de Páscoa é ressuscitou. Deus é sempre pela vida. Vou repetir. Ressuscitou. Deus é sempre pela vida. Nenhum evangelista descreve a ressurreição de Jesus. A conhecida imagem clássica, tradicional, do Cristo triunfante que sai do túmulo não pertence de fato aos evangelhos, mas a um apócrifo do século II, chamado Evangelho de Pedro, que nos parágrafos de 35 a 45 fala dessa saída de Jesus do túmulo. Então é o Evangelho de Pedro, que é um evangelho apócrifo. Mas todos os evangelistas dão indicações sobre como encontrar o Cristo vivo. Com efeito, a experiência de Cristo ressuscitado não foi um privilégio concedido há 2000 anos a um pequeno grupo de pessoas, mas uma possibilidade para os crentes de todos os tempos. Vejamos o que Mateus nos conta sobre isso no capítulo 28 de seu Evangelho, o capítulo da ressurreição. Comecemos pelo versículo 1, que diz o seguinte: No fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Aqui o evangelista começa com uma observação. A observância do preceito do sábado atrasou a comunidade primitiva de realizar a experiência com o Cristo ressuscitado. Porque diz lá, no fim do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana. O primeiro dia recorda o primeiro dia da criação. Em Jesus se realiza a nova e definitiva criação da semana. O primeiro dia da semana é o 8º dia. E o número 8 na igreja primitiva será o número que terá o significado do Cristo ressuscitado. E é de fato o número das bem-aventuranças, por exemplo. E aqui diz que Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Falta uma mulher. Na crucificação de Jesus estavam presentes 3 mulheres. A primeira, Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Uma outra Maria, que era mãe de Tiago e José. E também estava a mãe dos filhos de Zebedeu. Esta última, a mãe dos filhos de Zebedeu, aqui não está. Por quê? Ora, recordemos que esta mulher ambiciosa, que queria glória e sucesso para seus filhos, ao ver que seu Messias morre definitivamente, perdeu toda a esperança. Portanto, não testemunhará a ressurreição. Só tem aqui a Maria, mãe de Tiago e João, e tem a Maria Madalena, presente junto ao túmulo. Prossigamos agora lendo os versículos de 2 a 3, sempre do capítulo 28 de Mateus. De repente, houve um grande terremoto. Um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. O terremoto na Bíblia é um sinal da manifestação divina. Um anjo do Senhor. Por anjo do Senhor, não entendemos um anjo enviado pelo Senhor, mas Deus quando entra em contato com os seres humanos. Neste evangelho, ele aparece 3 vezes. A primeira vez para anunciar a vida de Jesus, o nascimento de Jesus, em Mateus capítulo 1, versículos de 19 a 21. A segunda vez que aparece o próprio Deus, como se fosse anjo, o próprio Deus anunciando, é para proteger a vida dos desígnios assassinos de Herodes,
como a gente vê lá na cena dos magos e da fuga para o Egito, capítulo 2, versículo 13 e versículos de 19 a 20. E agora a terceira vez, para confirmar que quando a vida vem de Deus, ela é indestrutível. Essa pedra já foi chamada de grande pedra no capítulo 27, versículo 60 de Mateus. Sentar-se sobre ela é sinal de conquista. Ao contrário das mulheres que no capítulo anterior o evangelista nos indicou sentadas diante do túmulo em sinal de luto, o anjo senta-se sobre a pedra em sinal de vitória. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes brancas como a neve. Ora, são as mesmíssimas descrições da transfiguração de Jesus e as cores da glória divina. Versículo 4 agora. Os guardas ficaram com tanto medo dele que tremeram e ficaram como mortos. Há aqui a irrupção da plenitude da vida. Mas aqueles que pertencem ao mundo da morte, no caso aí os soldados, para eles não é uma experiência de vida, mas afundam ainda mais na morte. O evangelista é irônico, porque aquele que eles pensavam estar morto, Jesus lá dentro do túmulo, na verdade está vivo. E os que estavam vivos, os soldados, que representam o poder, a elite do lado de fora, estão como mortos. São mortos. Prestem bem atenção nesses detalhes. É a ironia de Mateus. Prossigamos no capítulo 28, agora lendo os versículos de 5 a 7, que dizem: Então o anjo falou às mulheres: Vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Vinde ver o lugar onde ele estava. Ide depressa, dizer a seus discípulos: Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galiléia. Lá o vereis, é o que tenho a vos dizer. Aqui, mas os anjos falou às mulheres: Vós não precisais ter medo. É estranho, porque são os guardas que têm medo, mas o anjo ignora-os e volta-se apenas para as mulheres. Diz: Vós não precisais ter medo, pois sei que procurais Jesus o crucificado. Ao destacar Jesus o crucificado, o mensageiro de Deus, o que está dizendo? Que Jesus era um maldito, aquele que foi considerado morto por uma maldição divina, porque ele foi crucificado. Agora, essa palavra é que é importante, ele não está aqui. O anjo não diz que ele não estava mais aqui, mas que ele não está aqui. O sepulcro nunca foi capaz de conter aquele que era o vivente, o vivo. Ao falar que Jesus ressuscitou, e aqui está uma repreensão velada, como havia dito. E Jesus havia dito 3 vezes aos seus seguidores que ressuscitaria, mas eles não creram. Prossegue dizendo: Vinde, vede o lugar onde ele jazia. Melhor do que dizer onde ele estava, pois ele não estava lá. O túmulo nunca conteve Jesus. A Galiléia é importante na narrativa da ressurreição. Ela aparecerá 3 vezes na narrativa da ressurreição. Lá o vereis, na Galiléia. Este verbo ver é o mesmo que apareceu na bem-aventurança, de bem-aventurados os puros de coração. E não indica a visão física, mas uma profunda experiência interior. Jesus ressuscitado neste evangelho, o evangelho de Mateus, nunca se manifestará em Jerusalém, a cidade assassina, a cidade que desde o início esteve sob um manto de trevas, mas para ver Jesus, para experimentá-lo, deve-se ir à Galiléia, isto é, o lugar da sua pregação. E agora vejamos os versículos de 8 a 9a. E saindo às pressas do túmulo, com temor e grande alegria, correram para dar a notícia aos discípulos. Nisso, o próprio Jesus veio ao encontro delas e disse-lhes: Alegrai-vos. À medida que abandonam o sepulcro, que nunca pôde conter o vivo, uma grande alegria toma conta das mulheres. E as mulheres correram para fazer o anúncio, quer dizer, dar esta notícia. O termo anúncio em grego contém em si a raiz da palavra anjo. Anjo, no fundo, é aquele que anuncia o que Deus quer.
dizer aos homens. As mulheres, consideradas os seres mais distantes de Deus, aqui em Mateus, na verdade, são mais próximas. Elas desempenham a mesma função que os anjos. Elas saem correndo para anunciar. Elas são os anjos agora da igreja, que anunciam a vitória de Cristo sobre a morte. Nisso e eis, quando temos essa expressão nos evangelhos, nisso e eis que é uma expressão que indica surpresa. Jesus veio ao encontro delas. Quando se vai comunicar a vida, quando se vai anunciar a vida, há sempre o Senhor que vem ao encontro, para fortalecer o anúncio com a sua presença. No final das bem-aventuranças, na última bem-aventurança, a dos perseguidos, Jesus disse: alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus. Está lá em Mateus capítulo 5, versículo 12, primeira parte. Aqui está a recompensa. Uma vida indestrutível, uma vida capaz de superar a morte. E agora concluamos o Evangelho da Ressurreição do Senhor, lendo os versículos 9, segunda parte, até o 10. Elas se aproximaram e, abraçando os seus pés, prostraram-se diante dele. Jesus lhes disse: não tenhais medo. Ide anunciar a meus irmãos que se dirijam a Galileia. Lá me verão. Os pés indicam um encontro físico real. Não é um espírito, um fantasma. O fato de o adorarem significa que reconhecem nele a plenitude da condição divina. Jesus lhes disse: não tenhais medo, ide anunciar. Novamente aqui o papel dos anjos, o anúncio. A meus irmãos. Pela primeira vez os discípulos são chamados de irmãos de Jesus. Que se dirijam a Galileia. E novamente o convite: lá me verão. Porque é possível ver Jesus na Galileia. Veremos mais tarde que os discípulos irão para a Galileia, para a montanha que Jesus lhes havia indicado. Mateus fala isso no versículo 16 desse mesmo capítulo 28. Mas Jesus não indicou nenhuma montanha. Qual é esta montanha? Ora, é a montanha das bem-aventuranças. Qual é, então, a mensagem do evangelista? Ele está querendo nos dizer o seguinte, prestemos atenção. Vivendo, acolhendo as bem-aventuranças, manifestando plenamente a boa nova de Jesus, existe a possibilidade de fazer a experiência de encontrar na própria vida aquele que está vivo. Bom, após essa belíssima reflexão de Frei Alberto Maggi, eu me atrevo a fazer a minha própria meditação agora e começo com uma frase da escritora, ensaísta e escritora britânica Virginia Woolf, que viveu de 1828 até 1910. Virginia Woolf diz o seguinte: você não pode encontrar a paz evitando a vida. Veja bem, você não pode encontrar a paz evitando a vida. O que é de mais significativo e importante neste evangelho são as afirmações que o mensageiro de Deus faz às mulheres, que está nos versículos de 5 a 7. E as palavras do próprio Jesus a essas mesmas mulheres, que está nos versículos 9a e 10. As reproduzimos abaixo, destacando aquilo que é comum a ambas as falas. Vocês vão ver agora uma imagem confrontando aquilo que o anjo diz às mulheres e aquilo que Jesus diz às mulheres. Jesus diz algo que o anjo não diz. Alegrai-vos, que remete à última bem-aventurança. E aí o anjo diz: vós não precisais ter medo. Jesus diz: não tenhais medo. Depois o anjo continua: pois sei que procurais Jesus, o crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como havia dito. Depois, mais adiante, o anjo fala: ide depressa dizer a seus discípulos. E Jesus fala: ide depressa anunciar a meus irmãos. Ele ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia. Que se dirijam para a Galileia, lá o vereis. E Jesus vai falar: lá me verão. Olha só. Então, não ter medo. Anunciar a ressurreição, a Galileia e ver Jesus
São as 4 ideias que comparecem em ambos os discursos, do anjo, do Deus se manifestando e do próprio Cristo. Vamos ver o primeiro. O maior erro que podemos cometer é buscar Jesus onde não há vida. Em Jerusalém, essa cidade que simboliza o ritualismo religioso e a prática devocional vazios e não mais agradáveis a Deus, constituídos sobretudo pelos sacrifícios que não promovem o amor e o encontro verdadeiro entre os seres humanos, entre si e com Deus, somente existe medo. O temor apodera-se das pessoas. Porém, Deus não se deve experimentar pelo medo, mas pela ternura e compaixão. A segunda ideia, isso deve ser anunciado ao mundo. Os cristãos não podem reter, segurar para si essa grande notícia, essa verdade. Deus nos ama, nos salva, nos liberta, nos quer sempre mais humanos para podermos ser felizes de verdade. O nosso Deus é o Criador da vida e o promotor de vida. Por isso, Jesus, seu Filho, passou pelo mundo, acolhendo a todos, curando a todos, perdoando a todos. Não é uma doutrina que temos de anunciar, mas o amor encarnado no Filho de Deus, no próprio Deus. A terceira ideia, em oposição ao que representava Jerusalém, o evangelista situa a Galileia. Na Galileia se escutou pela primeira vez e em toda a sua pureza a boa notícia de Deus e o projeto humanizador do Pai. Estando muito perto do templo, em Jerusalém, apegando-se ao tradicionalismo estéril de uma religiosidade que não promovia uma vida plena em um mundo novo para os seus praticantes, a igreja começava a perder-se, a declinar. Era preciso ir à Galileia, recuperar o Evangelho, a autêntica Boa Nova, aquela experiência única e pessoal que os discípulos tiveram com o Mestre. Finalmente, a quarta ideia, somente fazendo isso poderiam ver Jesus novamente. Ver Jesus. Não se vê Jesus, não se vê Deus no ritualismo e no devocionismo muito rebuscado, mas que não revela a vida presente na pessoa e ação de Jesus Cristo neste mundo. Deus se deixa ver, se deixa encontrar, como o evangelista Mateus já havia deixado bem claro, nos gestos e nas atitudes que se assemelham àqueles de Jesus, como está lá em Mateus capítulo 25, versículos de 31 a 46, a parábola do juízo final, onde fica claro quais são as atitudes de Jesus e quais são as atitudes que ele quer que a igreja e seus seguidores tenham. Primeira, dar de comer aos famintos, como nos lembrou a campanha da fraternidade deste ano de 2023, dar de comer aos famintos. Segundo, saciar a sede dos sedentos. Terceiro, acolher os forasteiros, os migrantes, os sem casa, os sem pátria. Vestir os nus, quer dizer, recuperar a dignidade das pessoas. Cuidar dos enfermos e, finalmente, ir ao encontro dos encarcerados. Está aqui a nossa missão, a nossa Páscoa. E agora, concluindo toda essa nossa meditação de Páscoa, eu lhe convido a acompanhar comigo esta bela oração. Agradeço-te, Senhor, por esta manhã de ressurreição que trouxestes à minha vida. Eu não acreditava, sabe? Já pensava que tudo estivesse perdido, que não haveria esperança para mim. E, em vez disso, tu superaste todas as expectativas. Obrigado pela pedra, pelo pedregulho que removeste do meu coração. Eu estava com medo do teu terremoto, do teu toque na minha vida, mas então a alegria levou a melhor sobre mim. Obrigado pela força para sair correndo, para voltar para os irmãos. Recomeço contigo, ó Jesus. Amém. Meus queridos, todos que nos acompanham, uma feliz e abençoada Páscoa. Que este final de semana seja glorioso para todos vocês. É o desejo meu, Padre Telmo José Amaral de Figueiredo, bem como de todos os da TV Canal 10 Fernandópolis. Feliz Páscoa para todos vocês.
e até a próxima semana, se Deus quiser.